Me chamo Kelly. Tenho 40 anos e sou casada. Tenho um filho de 17. Nasci numa família de classe média. Meus pais sempre foram comerciantes. Minha mãe é filha de um dono de açougue e meu pai, filho do dono de uma floricultura. Ambos se conheceram através dos seus pais, que eram conhecidos um do outro. A minha mãe é filha única e na família do meu pai, ele teve mais 2 irmãs inclusive. Uma das irmãs do meu pai estudou junto com a minha mãe e até hoje são muito próximas, amigas. Já lá em casa, minha mãe teve eu e meu irmão. Ele é o mais velho, Pedro. Eu e meu irmão temos uma diferença de idade muito pequena. Sempre fomos muito próximos. Assim que minha mãe e meu pai se casaram, eles ganharam de presente do meu avô um açougue montado. E até hoje minha família continua nesse ramo. Meus pais ficaram casados por 30 anos e meu pai faleceu algum tempo atrás, vítima de um infarto fulminante. Eu e meu irmão tivemos uma infância tranquila. Meus pais, graças a Deus, nunca tiveram nenhum tipo de vício. Nossa família sempre foi muito unida. Nosso principal meio de sustento era o trabalho deles, o açougue. Sempre estudamos em escolas boas. Como meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, boa parte do nosso tempo ficávamos com nossa avó materna. A gente saía da escola e ia direto para a casa da nossa avó. A nossa avó fazia de tudo pela gente. A gente nem sentia falta de estar com nossos pais. A minha avó materna só tinha tido minha mãe de filha. Então ela fazia de tudo por mim e pelo meu irmão. Não tinha um dia sequer que a gente chegava da escola sem que a minha avó não tivesse feito um lanchinho pra gente, um mimo. Quando meu pai e minha mãe chegavam para buscar a gente, nós não queríamos ir embora. Meus melhores amigos moravam naquela rua. Mas claro que em momento algum eu cogitei a possibilidade de morar com os meus avós, mesmo amando muito eles. Mesmo com os meus pais trabalhando fora, os meus pais eram pessoas muito presentes na nossa vida. E não tinha o porquê da gente não querer ficar com eles. Quando eu estava com 16 anos, eu sofri a minha primeira grande perda da minha vida. O meu avô morreu. E ele era uma espécie de segundo pai para mim. Ele foi vítima de um crime do qual eu prefiro não comentar. A minha mãe, ela entrou em choque, pois ela sempre foi muito agarrada com ele. E a minha mãe, ela ficou transtornada com a morte do meu avô. Ela teve até que ser encaminhada para o hospital para ser medicada. O meu pai teve que comunicar, pra gente o falecimento do meu avô. E eu jamais vou esquecer desse dia. Eu me lembro até hoje desse dia, foi horrível. Quando meu pai falou para mim e pro meu irmão o que tinha acontecido, eu não queria aceitar. Eu falei que aquilo não poderia ser, que era impossível. Pois no dia anterior eu tinha ficado na casa dos meus avós, inclusive eu tinha ficado vendo novela com eles, sabe, na cama. Ai, a minha ficha só caiu, gente, quando eu vi o corpo do meu avô no caixão sendo velado no quintal da casa da minha avó. Depois do falecimento do meu avô, nada mais foi o mesmo. A minha avó, ela nunca mais foi a mesma. Ela perdeu a alegria, que era a marca registrada dela. Ela começou a perder a vontade de viver. A minha mãe ficou péssima também. A minha avó, ela tentou administrar o açougue, que era do meu avô, mas por pouco tempo ela desistiu. E daí ela passou o açougue para os meus pais. E meu pai e minha mãe, eles já tinham 2 açougues na cidade. E eu e o meu irmão, a gente começou a trabalhar no açougue. E eu, com 16 anos, eu já administrava sozinha um dos açougues da família. O meu irmão, ele entrou na faculdade, não tinha tempo para ficar lá no açougue, no tempo integral. Já comigo foi diferente. Eu terminei o 2º grau e decidi não entrar na faculdade, pois eu queria ajudar minha família. Eu queria tomar conta dos negócios. A minha mãe fez de tudo para que eu seguisse o caminho do meu irmão. Ela queria que eu também entrasse na faculdade, mas eu sempre fui teimosa. Eu sabia que aquilo não era para mim, sabe? Nessa época eu tinha um namorado, mas meu namoro durou sequer 4 meses, sabe?
Eu sempre fui muito focada nas coisas que eu queria fazer. Eu não tinha tempo nem paciência para ficar namorando. E com pouco tempo de namoro, eu resolvi terminar com esse rapaz, que eu nem vou colocar o nome dele aqui, não vou nem dar o nome dele aqui nessa história, pois foi uma pessoa assim, sabe, insignificante, que nem vale a pena ficar lembrando dele. Até, né, bom, vamos acelerar um pouco a história. Quando eu estava prestes a completar 18 anos, eu conheci o Mauro. Ele era novo na minha cidade. E assim que ele chegou na cidade, ele começou a visitar o açougue com bastante frequência. E ele era um representante, sabe? Que visitava o meu estabelecimento para prospectar os produtos, né? Para qual ele trabalhava. Mas o Mauro, gente, ele sempre foi muito comunicativo, uma pessoa muito extrovertida. Em pouco tempo a gente acabou se tornando grandes amigos. Mesmo ele sendo 10 anos mais velho que eu, a gente acabou criando uma afinidade muito grande, sabe? E como ele não conhecia muita gente na cidade, eu acabei me tornando uma referência para ele. E então ele sempre tinha um tempo, sempre quando ele tinha um tempo disponível, ele passava lá no açougue pra gente ficar jogando conversa fora, assim, sabe? De forma descompromissada. Até que um dia ele me chamou pra ir com ele numa festa que estava acontecendo numa cidade vizinha. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito reclusa, muito introspectiva, e eu nem sempre estava muito afim de ir. Mas o Mauro, ele me convenceu, sabe? Ele pediu a permissão aos meus pais. E eu lembro até hoje que o meu pai ele ficou preocupado por conta da diferença de idade. Mas eu falei pro meu pai que eu tava indo com uma amiga. E que não tinha nada, sabe? Entre eu e o Mauro. E confesso que assim que a gente chegou na festa, eu e o Mauro a gente começou a dançar. Dançar juntos, claro. E com pouco tempo que a gente tava na festa, a gente acabou se beijando. E naquele beijo eu fiquei balançada, sabe? O beijo dele era diferente do cara que eu tinha me relacionado antes. Sim, eu acabei ficando muito mexida. E a gente aproveitou muito aquela noite. E depois a gente voltou pra minha cidade. Ele me deixou na porta da minha casa. E eu lembro até hoje que meu pai, ele tava me esperando na janela do quarto dele. E por conta disso a gente se despediu assim rapidamente. A gente mal se despediu. E quando foi no início da outra semana, o Mauro passou logo cedo no açougue com um buquê de rosas gigante. Disse que tinha passado o resto do final de semana pensando em mim e que ele nunca tinha eu nunca tinha recebido rosas assim, sabe, na minha vida. E eu fiquei muito lisonjeada, sabe? E ele falou que ele queria conversar comigo em particular depois, né? E a gente marcou de conversar depois que o açougue fechasse. E assim que eu fechei o açougue, o último funcionário foi embora, eu entrei no carro dele e ele se declarou pra mim, dizendo que estava apaixonado e que ele queria querer namorar comigo. E eu falei que eu também tinha pensado muito nele e que eu queria, só que ele teria que conversar com os meus pais, né? Pois eu precisava da autorização dos meus pais. E ele se colocou à disposição, sabe? Pra ele mesmo conversar com meu pai nesse mesmo dia. E quando eu cheguei em casa, eu me abri com a minha mãe. Eu contei tudo pra ela, que eu tinha ficado com o Mauro na festa. E que ele queria pedir minha mão, né? Em namoro pros meus pais. E a minha mãe me aconselhou a marcar um jantar lá na minha casa, pro Mauro oficializar o pedido de namoro. E eu concordei com ela. Então eu conversei com meu pai sobre esse jantar. E ele deu sinal verde para que eu organizasse, né, esse jantar. Então a gente marcou para um final de semana, porque durante a semana era super corrido, a gente praticamente vivia para o trabalho, né? Enfim, final de semana chegou, o jantar chegou, eu tava super aflita, eu nunca tinha passado por uma situação dessas, eu tava muito apreensiva do meu pai não permitir que eu namorasse o Mauro. Só que para minha surpresa, o meu pai recebeu o Mauro super bem. E assim que o Mauro oficializou o pedido pro meu pai lhe deu a permissão pra gente namorar. Só que ele colocou várias objeções. Ele disse que o namoro não poderia atrapalhar o meu trabalho e que não queria que eu ficasse dormindo fora de casa, nem dormindo na casa do Mauro. E daí, bom, assim começamos a namorar. E assim que a gente começou a namorar, a gente teve a nossa primeira vez e, cara, eu tava doida pra consumar a nossa relação.
E depois disso a gente começou a ficar com bastante frequência. E, cara, a minha vida era muito corrida. Eu acabei nem procurando um médico, eu acabei também não tomando remédio. E não era sempre que a gente se prevenia, ou seja, não demorou muito para que eu engravidasse do Mauro. E com 19 anos de idade, eu tava grávida. E quando eu contei para os meus pais que eu tinha engravidado, foi um choque, foi um caos lá em casa. Inicialmente, os meus pais não aceitaram. E o clima lá ficou ruim. O meu pai até ele parou de falar comigo por algumas semanas. E por conta disso, eu optei por morar na casa da minha avó nessa época. Eu fiquei muito chateada com o meu pai e acabei me afastando do açougue. O meu pai ele teve que deslocar um dos gerentes de um dos açougues para ficar à frente do açougue que eu cuidava. Já a minha mãe, ela teve sim um choque inicial, mas quando ela descobriu que eu estava grávida, mesmo com choque, em nenhum momento ela deixou de falar comigo, e muito pelo contrário. A minha mãe, ela foi uma pessoa que ela sempre me apoiou. Depois de algumas semanas que o meu pai não estava falando comigo, ele foi na casa da minha avó e disse que ele queria conversar comigo. E que comigo e com o Mauro, né? Então eu liguei pro Mauro e a gente marcou uma conversa no escritório do meu pai. Quando a gente começou a conversar, meu pai ele pediu desculpas pela forma que ele tinha reagido à notícia e disse que se dependesse dele, não iria faltar nada pro neto dele, mas ele foi sincero também. Ele disse que tinha uma coisa que incomodava ele, que ele não estava feliz de eu ser uma mãe solteira, que ele preferia que a gente se casasse. E, cara, eu lembro bem que na hora que meu pai falou isso, eu fiquei sem reação. Só que na mesma hora, o Mauro falou assim, no que depender de mim, a gente pode casar aqui no outro dia. Então, o meu pai, ele acabou jogando a responsabilidade pra cima de mim, de aceitar ou não. E como meu pai já tinha ficado, né, sem falar comigo algumas semanas, sem conversar comigo, eu nem pensei. Eu sequer pensei direito. Eu falei que sim, que eu casaria, mas relembrando hoje, eu vejo que eu fui muito imatura, muito besta, sabe? Eu não pensei em como seria a minha vida depois daquilo. Eu achei que ao concordar ali com a ideia, todos os meus problemas estariam resolvidos. Mesmo eu gostando do Mauro, eu ainda não estava preparada para um casamento. Eu gostava muito de morar com meus pais. Eu gostava da minha vida de ser filha. Eu não estava preparada para ser esposa de ninguém. Eu sempre morei numa casa ampla, espaçosa, confortável. E de repente, eu ia ter que dividir um apartamento pequeno com uma pessoa que eu conhecia há menos de um ano. E ele tinha manias diferentes da minha, hábitos diferentes do meu. E no início foi muito difícil. Tanto que eu cheguei seriamente em pensar em desistir e voltar para casa do meu pai. E se meu pai não aceitasse, eu iria para casa da minha avó. Eu passei um período muito confusa, sabe? E o Mauro acabou percebendo, e ele sempre me questionava se eu não gostava dele. Só que eu gostava, mas não o suficiente para poder me casar com ele. E eu tinha que ter esperado mais um pouco. Eu creio que por isso o nosso casamento ao longo do tempo foi fracassando. Eu não tive a oportunidade de ver uma vida de solteira, sabe? O Mauro até então tinha sido o meu único homem naquele momento. E naquele momento, mesmo ele fazendo de tudo, sabe, pra me agradar, tava complicado pra mim. Mas assim, aos poucos eu fui me sentindo à vontade. E, enfim, a vida foi acontecendo, o meu príncipe nasceu e mais uma vez a rotina da minha vida mudou. A essa altura, o meu pai já tinha passado o açougue que eu tomava conta para o meu nome, como presente de casamento. E modéstia à parte, eu sempre toquei muito bem o negócio. Tanto que até hoje eu mantenho um número muito bom, sabe, de clientes. Como eu estava dizendo, né, com o nascimento do meu filho, a minha rotina novamente ela mudou. Já que eu não podia fazer o que eu mais gostava, que era trabalhar. E que era ficar no açougue o dia todo. O Mauro, o que ele fez? Ele resolveu se desligar do emprego dele e começou a trabalhar no açougue, exercendo a função que eu exercia, né? Eles tinham combinado que ele iria ficar à frente do açougue por um ano e eu voltaria depois desse um ano, né? Porque eu voltaria depois que meu filho completasse um ano e que eu iria deixá-lo com uma babá na casa da minha avó e eu iria trabalhar
na padaria, né? Na padaria não, perdão, no açougue depois desse 1 ano. Mas a gente não tem como prever o futuro. Quando o meu filho estava prestes a completar 1 ano, a minha avó, ela teve um acidente vascular cerebral e acabou precisando de cuidados diários. Como sempre fui muito agarrada com a minha avó, eu decidi, com a minha mãe, em contratar uma cuidadora. Então, o que acontecia? Eu ficava durante o dia na casa da minha avó, junto com o meu filho, mais a cuidadora, só que final de semana eu revezava com a minha mãe, porque não tinha cuidadora no final de semana. Então, sempre tinha alguém lá na casa da minha avó cuidando dela. E quanto ao Mauro, gente, eu fui deixando o Mauro solto. Inicialmente, ele até dormia na casa da minha avó comigo, mas depois ele começou a alegar que ele estava cansado, que ele precisava descansar. Raramente ele ia lá. Só que com o tempo eu comecei a descobrir que o Mauro, ao invés de ir para casa, ele ia para a rua dos barzinhos. Lá ele ficava com os amigos. Isso gerou a nossa primeira crise no nosso casamento. Quando eu descobri que ele não estava descansando e sim na farra, eu fiquei muito brava. Mas enfim, depois disso, eu passei um bom tempo sem ter nenhum tipo de problema com o Mauro. Depois de todo um auê, toda uma discussão. Então, depois disso, o Mauro começou a viver para o trabalho, para o açougue e para a família. Um tempo depois disso também, a minha avó faleceu e acabou toda aquela rotina, sabe? De ficar na casa dela, enfim, acabou aquela rotina, né? Aquela fase, infelizmente minha avó faleceu. E quando a gente estava com mais de 6 anos de casado, eu descobri a primeira traição do Mauro. E não foi uma traição com qualquer pessoa, sabe? Foi uma traição com uma funcionária nossa. Ele tinha recém-contratado essa moça. Ele falou que ele tinha selecionado ela por causa da experiência, era a experiência dela e por ela já ter trabalhado no ramo, nessa área de açougues, né? Só que depois de alguns meses que ela estava trabalhando lá, ela acabou soltando sem querer que ela já conhecia o Mauro. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Só que eu guardei aquilo tudo pra mim. Eu consegui me segurar, só que com o tempo eu acabei pegando eles no flagra. E nem foi tão difícil. Porque assim, a gente sempre tinha uma rotina, sabe? E qual era a nossa rotina? Eu saía para pegar o nosso filho da escola e o Mauro ia para casa assim que o açougue fechava. Nesse dia que eu dei o flagrante, uma funcionária minha de extrema confiança me ligou dizendo que ela já estava indo embora, que o Mauro estava sozinho com a amante dentro do açougue. Bom, o que eu fiz? Peguei o meu filho, coloquei no meu carro, deixei ele na casa da minha mãe, passei na porta do açougue, já estava fechado. Só que o carro do Mauro não estava na frente. Mas como eu estava com suspeita muito grande que ele estava lá dentro, eu dei uma rodada nas ruas vizinhas e vi o carro do Bonito estacionado. Então deixei meu carro numa rua próxima e fui para lá. Quando eu abri a porta, eu não achei nenhum dos dois. Só que quando eu fui lá para o fundo do açougue, onde era a despensa, eu peguei os dois escondidos embaixo de uma mesa. Nessa hora, eu parti para cima do Mauro. Eu comecei a jogar tudo que eu vi na frente dele. Enquanto isso, ela correu igual uma maluca, saiu correndo igual uma doida. Gente, horrível. Eu coloquei o Mauro para fora de casa. Falei que nunca mais queria ver a cara dele. Então, o que ele fez? Ele foi para um hotel, né, na cidade. No outro dia, ele passou na nossa casa pedindo 1000 desculpas. Mas, cara, eu não queria mais ele. Eu já tinha arrumado todas as coisas dele para ele pegar as coisinhas dele, ó, e sumir. Só que mesmo assim, ele continuava indo lá, implorando para voltar. Mas eu tava irredutível. Só que o meu filho sempre foi muito agarrado com ele e começou a adoecer por causa da ausência do pai. Ele começou a ter febre emocional, começou a não querer brincar com os amigos, não queria nem ir para casa da minha mãe. Principalmente porque a minha mãe, nesse período que eu fiquei separada, ficou tão revoltada com o Mauro que ela falava mal dele na frente do nosso filho. Eu acho que isso criou um problema, um bloqueio na cabeça do meu filho. Depois desses dias que eu passei separada, né, do traste, o meu filho começou a insistir
para que eu deixasse o pai dele voltar para casa. Eu acabei cedendo. Só que eu deixei claro para o Mauro que a gente não ia ter mais nada. Mas com o tempo eu fui perdoando. Mas eu nunca tinha tirado da cabeça a minha vontade de me vingar dele. Isso, sabe, não saía da minha mente. Eu deixava bem claro para ele que na primeira oportunidade que eu tivesse, eu ia dar o troco. Até porque eu já era doida para ficar com algum outro cara, porque eu não tinha tido nenhuma experiência. Eu tinha ficado com um homem na minha vida, praticamente. 5 anos atrás, eu viajei com o Mauro para um resort. O meu filho não foi, a gente foi fazer uma espécie de lua de mel. Nessa lua de mel, eu deixei claro para o Mauro que eu não tinha tirado da minha cabeça a ideia de ficar com outro homem. Que eu só iria perdoar a traição dele quando realmente eu ficasse com outra pessoa. Seria uma forma de eu me vingar. Eu não achava justo o Mauro ter se envolvido com outra mulher e eu ter que continuar sendo a fiel da história. Isso não é justo comigo. Foi então que Mauro me fez uma proposta muito doida, gente. Ele falou que ok, ele consentia em eu ficar com outro cara, mas que ele teria que escolher a pessoa e assistir. A minha ficada nesse dia... Gente, eu fiquei doida. Como é que um homem desse... A minha cara ficou doida. Eu falei, esse homem tá maluco? Eu falei, cara, você tá falando sério? Porque, olha que eu topo, hein? Ele falou assim, não, é sério, é isso mesmo. Gente, é sério? Não acredito nisso. Eu falei, tá bom, vai. Eu acho que é até bom você estar por perto, daí você acontecer algo ruim, né? Você pode impedir. Enfim, a gente voltou de viagem e o Mauro novamente tocou no assunto e perguntou se eu estava disposta a realizar essa fantasia. E eu disse que dependendo de quem for, eu aceitaria. Então ele falou de um primo dele, um tal de Júlio, que morava em outra cidade, a cidade natal de Mauro. Eles passaram boa parte da infância e adolescência juntos. E o Mauro me propôs então a ficar com o primo dele. E quando o Mauro me propôs isso, terminou me contando várias coisas que ele tinha feito junto com o Júlio. Se é que vocês me entendem. Eles já tinham ficado com outras garotas, os dois juntos ao mesmo tempo. Enfim, terminei aceitando essa loucura. Então, eu queria sim testar o primo dele. E ele me confessou que já tinha até conversado com o Júlio. Era só marcar. 3 semanas depois, viajamos para a cidade próxima, cidade natal do Júlio. Se hospedamos os 3 no mesmo hotel. À noite saímos para um restaurante, jantamos, tomamos uns drinks e quando eu já não aguentava mais de ansiedade, lembro que eles pediram uma carne na tábua que eu sequer conseguia comer de tão ansiosa que eu tava, né? Eu não fui ele para comer carne também. Pois bem, tinha já tomado uma garrafa inteira de champanhe. O Júlio, ele pediu a conta e fomos pro hotel. Na hora que entramos no elevador, o Mauro chamou o Júlio para ir até o nosso quarto tomar mais alguma coisa. E assim que chegamos no quarto, o Mauro falou que tinha que pegar algo que ele tinha esquecido no carro. Deu migué, né? E assim que ele saiu, o Júlio já perguntou se podia me dar um beijo. Eu disse que sim. E quando ele me beijou, já fiquei maluca com aquele beijo. E daí, você já sabe o que aconteceu, né, gente? Fizemos o que a gente tinha ido fazer. Enfim, depois que a gente fez, né, o que a gente tinha ido lá fazer, tomamos um banho e ele falou que iria pro quarto dele. E o Mauro não tava lá, né, com a gente nessa hora. O Mauro tava lá embaixo. E ele falou que ia ligar pro Mauro subir. O Mauro subiu, mas nem tocou no assunto. Parecia que nem tinha acontecido nada, sabe? Ele tomou um banho e foi dormir. No outro dia, tomamos café no hotel, como se nada tivesse acontecido. Depois do café, saímos para dar uma volta na cidade. E à tarde, o Mauro deixou a gente no hotel. E daí vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Ele falou que tinha que resolver umas coisas, deixou a gente sozinhos. E eu fui pra cama de novo com o Júlio. Só que dessa vez eu tava sóbria. No outro dia, pela manhã, o Júlio foi embora bem cedo. E a gente sequer se despediu. Só que depois desses 2 dias com o Júlio, eu não conseguia mais parar de pensar nesse infeliz. Sim, eu não tinha coragem de falar com o Mauro que eu queria repetir a dose. Então eu voltei para minha rotina sem graça com o Mauro. E sempre pensando em Júlio.
O tempo passou e o Mauro me falou que o Júlio tinha separado. E essa informação mexeu comigo. Só que eu não tinha o telefone do Júlio. E eu não queria pedir pro Mauro. Então eu criei uma conta pra mim no Instagram, uma conta fake, e convidei o Júlio para ser meu amigo. Ele aceitou e começamos a conversar no chat, escondido. Escondido do Mauro, lógico. E até que um dia o Júlio ele veio na minha cidade, escondido, sempre tudo escondido, do Mauro, e ele passou 2 dias aqui na minha cidade nesse dia. E eu inventei pro Mauro que eu ia fazer um curso e passei todas as tardes que eu tava fazendo esse suposto curso com o Júlio, né? E as nossas tardes eram muito loucas. Não precisa nem contar aqui o que eu andei fazendo com o Júlio nessas tardes, né? Mas a gente não ficava só furunfando, não, tá? A gente namorava, a gente conversava. Eu gostava muito da companhia dele, acho que ele gostava também da minha. E eu não conseguia parar de pensar no Júlio um dia sequer. A gente se falava todos os dias, por mensagem, no Insta, por telefone. Nossas conversas são maravilhosas. A gente criou uma amizade grande, um carinho, um afeto. Esses dias, gente, o Júlio se declarou pra mim. Disse que tá perdidamente apaixonado. Ele propôs conversar com o Mauro, contar que a gente se apaixonou. Só que todas as vezes que o Júlio fala isso, eu peço pra ele esperar, pois eu tenho um medo da reação do Mauro muito grande. Mesmo ele sendo uma pessoa calma, eu tenho receio dele se descontrolar, sabe? E espalhar pra minha família a forma, né, pouco convencional como eu conheci o Júlio. Acho que eu não tenho estrutura psicológica para enfrentar o meu filho e a minha família inteira. E o meu filho já é adolescente. Já pensaram se o Mauro abre a boca e conta para todo mundo os detalhes? Cara, acho que eu sou capaz de cometer uma loucura. Só que ao mesmo tempo eu não sinto mais nada pelo Mauro. A gente vive como amigos, sabe? Nem relação sexual a gente tem mais. Então é isso. O Mauro, ele ficou impotente. Então não funciona, não faz mais nada, não me procura. Mesmo a gente tem convênio, mas ele não procura um médico, ele não se preocupa com nada. E a gente meio que termina, sabe, virou meio que amigo. A gente tem meio que uma amizade. E ele é isso. O marido ele não é, mas ele é um excelente pai pro nosso filho. E ele tem uma verdadeira paixão pelo meu filho tem uma verdadeira paixão por ele. E eu não tenho coragem de falar pro Mauro que eu tô apaixonada pelo Júlio. Eu já não consigo nem trabalhar direito. Até mesmo porque o meu filho... Cara, não sei como meu filho vai reagir, sabe? Eu não tenho, às vezes, nem paciência de ouvir as coisas que o meu filho me conta. Porque a minha cabeça fica cheia. Eu fico só pensando no Júlio. Eu quero resolver isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto... Sabe, eu fico paralisada. Porque quando eu penso em contar isso pro Mauro, eu fico morrendo de medo. Eu não sei o que eu faço. Porque o Mauro é uma pessoa muito pacata, mas isso não significa nada, sabe? Se eu não tivesse começado a envolver com o Júlio daquela forma, talvez eu não precisasse estar com esse medo, sabe? Só que, né, a maneira que a gente se conheceu é complicada. Ai, gente, eu não sei o que fazer. Socorro, parece que a minha cabeça vai explodir. Me ajudem. Cara, que bagunça. Você é rápida aqui, você é cirúrgica. Negócio seguinte. Mauro estava de olho nos açougues, desde o início. E talvez o Júlio também esteja, tá? Esse Júlio é tão maravilhoso que o cara tava casado e ficava indo lá na outra cidade, indo pegar você, tá? Maravilhoso. Homem maravilhoso desse. Homem que trai a mulher e que aceita ficar com a mulher do primo. Ó, falei até errado. Ah, fala sério. Vingança. Proposta, ficar com outro cara. Não pode separar por causa do filho. Ah, hoje não dá, gente. Pô, você é uma mulher inteligente, independente. Deve ser bonita também. Não ter 2 tontos atrás de você. Vai ficar igual besta nesse joguinho. Ai, para com isso. Sai dessa. Ai, gente. 2 homens... Ai, 2 homens péssimos. Que isso? Ai, gente. O que dizer dessa história? Fiquei sem palavras. Ai, que horror. Primeiro que, sabe, não era pra ter casado só porque tava grávida, gente. Que isso. Eu sei que isso aconteceu já faz um tempo, mas, gente, casar porque engravidou? Casar sem estar gostando da pessoa? Casar só pra agradar o pai? Ai, e ficar com o primo do marido? Ai, gente, que amadorismo esse? Quer aprontar, vai aprontar em família.
Ai, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que não sabe nem aprontar. Ai, não dá. Não deu. Essa história aqui. Tá. Olha, fica difícil de defender, amiga. Sem defesa.